mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus, aproveitando esse tempo que Deus nos tem dado, sabendo que o tempo é curto, não é verdade? Então, irmãos, hoje eu quero começar um assunto novo e fazer um pouco diferente. Eu sempre tive o desejo de fazer transmissões curtas, né, ou quando eu falei nas igrejas um tempo curto, mas sempre foi difícil para mim. Eu quero ver se hoje eu consigo. Então eu quero, se Deus me ajudar, nós fazermos daqui para frente transmissões curtas, mais simplificadas, que o povo entenda melhor. Nem que faça 10 partes, mas que fique mais fácil do povo entender. E eu vejo que tem assuntos, às vezes, que o pessoal me pergunta, né, alguns já deram a ideia de fazer assuntos sobre explicações daquilo que é básico, porque eu vejo que é isso que alguns têm dificuldade. Isso não quer dizer que nós sabemos mais que os outros ou que nós somos melhores, não. Talvez a gente tenha a explicação, a resposta daquilo que eles desejam aprender, assim como eu também desejo a resposta, obtenho a resposta do que vocês têm. Amém? Então, irmãos, eu quero começar esse assunto, eu já falei em muitos lugares, já algumas vezes eu lembro, sobre os ungidos dos últimos dias. Vocês já estão, como se diz assim, careca de saber sobre isso. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente, ser bem sucinto e claro.
bem rápido, falando sobre os tipos de ungidos que o irmão Brana pega aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias, como exemplo. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a Bíblia. Lemos em Mateus 24, versículo 24. Tão famosa escritura, que é a mesma que o irmão Brana usou para pregar essa mensagem, e nós vamos usar a mesma. Tá bom? Mateus 24, versículo 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Grandes sinais, grandes prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, poderoso Jesus, eterno, maravilhoso, santo Deus, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço de coração por tudo, porque tu és maravilhoso, santo e eterno. Obrigado, Senhor Deus, pela semana, obrigado pelo final de semana de companheirismo que nós tivemos, por tudo. Nesse grande bom dia, Pai, nesse domingo de manhã eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, pelo que o Senhor tem feito nesse primeiro dia da semana, Pai. Eu peço perdão pelos pecados e as falhas, e onde cair essa transmissão no ouvido daqueles que vão ouvir, que possa enriquecer eles, tirar a dúvida deles, Pai. Se eles têm alguma dúvida, ajude eles. Me ajuda a falar somente a Tua palavra, nada mais do que a Tua palavra, Pai. Se eu não conseguir dar resposta, que Tu possa dar resposta. Me ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Pai. E quando acabar essa transmissão, que todos possam ter um ótimo domingo, Pai. Uma boa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, às vezes a gente se confunde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Mas que todos tenham um ótimo dia, um abençoado domingo. Amém? Então, irmãos, eu queria começar fazendo um agradecimento. Alguns já viram, já perguntaram, mas talvez não viram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um pouquinho. Tá aqui. Tirar o nosso microfone, né? Sobre essa águia que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui foi um presente do irmão Anésio, pai do pastor Tiago lá em Serra Morena, né? Ele me deu de presente faz alguns meses. Eu fiquei de mostrar e agradecer ele, eu nunca consegui, né? Ele trabalha com escultura, totalmente de madeira, vocês podem ver, maciça, né? Não é gesso. Tem gente que trabalha com modelagem de gesso, mas ele é um grande artista e escultor, né? Então vocês podem ver, eu amo demais essa águia que ele me deu, né? E ela fica aqui nesse balcãozinho aqui onde a gente faz as transmissões para enfeitar aqui, né? Muito bonito, né? Ele tem esse talento, né? Ele já deu muitos presentes para alguns irmãos, é um passatempo que ele tem um dom maravilhoso, um talento incrível com essa característica. E ele vai pegando os tocos da rua, as madeiras da rua, ele pega a motosserra lá, a serrinha dele, o martelinho e vai fazendo. Questão de meio-dia ele faz isso aqui, ó. Coisa mais linda, né? Ele já deu muitos presentes para muitos irmãos, para alguns pastores que a gente tem conhecimento. Então, se você achou bonita, né? Vou tentar mostrar mais uma vez aqui ela aqui, ó. Pra você ver, olha. Você olha aqui e vê como é que faz, tu comprou? Não, isso aqui foi um presente do irmão Anésio, né? Muito obrigado, irmão, por esse presente aqui. E se vocês estão interessados em alguma coisa assim, vocês conversam com o irmão Anésio lá, né? Ele tem essa característica, viu? Tem um dom maravilhoso. Eu sempre esqueço de agradecer ele, então hoje eu lembrei, amém? Vou deixar ela aqui em cima, aqui, que é o lugarzinho dela, tá bom? Bom, irmãos, deixa eu lembrar aqui. Bom, então eu queria ser bem sucinto e bem básico, né? Nós vamos falar um pouco dessa mensagem tão conhecida, né? Os ungidos dos últimos dias. Eu tenho a versão de Goiânia, vocês podem usar a versão da Voz de Deus, que o assunto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, porém acredito que ela possa ser um pouco mais fiel. Eu tenho muitas mensagens de Goiânia na época, e tenho muitas da Voz de Deus, então eu fico com essa que eu tenho muitas marcações anotadas,
Mas se você tem a outra versão, fique com a outra versão também. Os parágrafos podem mudar um pouco, mas não está muito longe dali, tá? Um pouco a mais, um pouco a menos. Bom, irmãos, eu queria falar sobre isso, as características não, os tipos de ungidos dos últimos dias, que como nós vimos ali, Jesus se referindo que nos últimos dias surgiriam ungidos que fariam sinais e maravilhas que enganariam até os eleitos, se fosse possível. Como não é possível, mas fariam tão grandes sinais. A gente vê aí no mundo denominacional muitos sinais e maravilhas, né? Talvez a gente não veja muitos sinais e maravilhas dentro da nossa mensagem aqui, onde deveria, não é? Mas existem sim, só que eles não são explícitos, eles não são tão públicos assim, eles não são, não é festivais, eu esqueci a palavra, não são para chamar atenção, é espetáculo, mas acontece, não é verdade? Então, porque o profeta nos chama que, mas isso não quer dizer que no tempo final eu acredito que vai surgir muitos ungidos com esses dons e maravilhas, tantos verdadeiros quanto falsos, né? E para a gente não se apegar a isso, é isso que o profeta quis dizer. Bom, irmãos, então hoje eu não vou fazer transmissão de slide, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero ler direto na mensagem, para forçar você também a ler a mensagem, tá bom? Mas eu vou citar aqui o parágrafo onde está e tu pode acompanhar, tá bom? E lembrando então nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele dá exemplo de alguns ungidos quando ele prega essa mensagem, de alguns personagens. Então, se tu quer saber mais sobre esses personagens, tu vai na Bíblia. Foi o que eu fiz. Tu vai na Bíblia e lá você cava, escava, e cava mais, vai escavando até tu achar água, tá? E tu vai ver algumas características. E é isso que eu quero passar com vocês. Eu resumi aqui, tá bom? Algumas bem curtas, para não ficar uma transmissão muito longa. Amém? Eu queria também, irmãos, aconselhar vocês aqui, ó, uma recomendação, que vocês leiam essa mensagem aqui, ó. Que é Deus identificado pelas suas características, tá? Tradução de Goiânia. Pregado em 11 de março de 1964. Uma mensagem muito boa que eu considero complemento dessa aqui, ó. Os ungidos dos últimos dias. Essa mensagem, os ungidos, foram pregados em 25 de julho de 1965, né? No último ano da vida do irmão Branham. E ele nos fala de alguns personagens aqui que eu quero começar com vocês lendo agora. Primeiro falando aqui, no parágrafo 49, ele diz o seguinte. O que ele nos diz no parágrafo 49? Agora, olha só, pode-se enxertar, entendem? Toda toranja, limão e os que são frutos cítricos, todos podem viver daquela árvore. Aqui ele dá o testemunho daquela árvore, onde tem aquela experiência do irmão que botou 9 tipos de frutas cítricas enxertadas numa árvore de laranja. E todas aquelas frutas, aqueles pés enxertados, estavam tirando a vida da árvore de laranja. Mas cada uma estava dando o seu fruto, mas estavam vivendo pela vida do pé de laranja. Mas o limão quando cresceu, deu fruto de limão, a toranja, a laranja, a tangerina e outras, né, frutas cítricas, maracujá, eu acho que também, muitas outras, lima, 9 tipos de frutos, se eu não me engano, né, que o irmão fez essa experiência, mas cada um deu o seu fruto conforme a espécie. Mas a vida, a seiva que estava fazendo dar o fruto era tirado da laranja, tá bom? E aqui o irmão Branham então faz referência a isso. Todos podem viver naquela árvore, e ele dá o exemplo que aquela árvore é Cristo. Ou seja, cada um de nós, enxertado na oliveira verdadeira, pode dar fruto, pode viver dessa árvore, mas cada um vai dar seu fruto conforme a sua espécie. Ou vem, estão vivendo e prosperando por meio da verdadeira vida que está nessa árvore. Agora ali está Mateus 24, 24, que é o que a gente viu, que é o que a gente leu. Vivendo por meio da mesma vida, mas não estavam bem no princípio. Vivendo por meio da mesma vida, mas não estavam bem no princípio. Estão dando falso testemunho daquela árvore.
Como é que é, Tiago? Estão dando falso testemunho daquela árvore. Assim como aquelas frutas cítricas, quando elas foram amadurecendo, tiraram bastante vida e deram o seu próprio fruto, foi a estação dos frutos, cada uma mostrou o que era, mas elas estavam absorvendo o principal da árvore de laranja. Ou seja, elas estavam testemunhando, elas estavam produzindo, quem era limão, produzia limão. Absorveu vida da laranja, produziu fruto de limão. A lima absorveu vida da laranja, produziu lima. A tangerina absorveu vida da laranja e deu tangerina. A toranja absorveu vida da laranja e deu toranja. O maracujá absorveu vida da laranja e deu maracujá. Vocês entenderam? Cada um conforme a sua espécie. Não mudou a natureza do fruto. Mas a vida, para que se manifestasse, crescesse e desse o fruto, foi de uma árvore só, que era a árvore da laranja. E aqui o profeta estava dizendo, respeito àquela árvore. Estão dando testemunho falso. Não que estão dando testemunho ruins, estão dando um testemunho falso, diferente da onde estão tirando a vida. E ele fala exatamente isso para o crente do tempo final. Estão tirando a vida de Jesus Cristo, da palavra, mas quando produz seus frutos, produz outro fruto. Ele não está dizendo que é mau fruto, que é um mau testemunho. Ele está dizendo apenas que é um testemunho falso, que é um falso testemunho diferente de onde estão tirando a vida. Tiram a vida de Cristo, produz outro testemunho. Um crente lá tira a vida de Jesus Cristo, absorve a vida, produz outro fruto. Tá vendo? Tá entendendo o que o Romano quer dizer? Ele não está dizendo que é um mau testemunho, ele apenas está dizendo que é um falso testemunho. É claro que existem os bons testemunhos e os maus testemunhos. Mas isso não quer dizer que todos os bons testemunhos são testemunhos de cristão. Tá entendendo? Por isso que eu fiz o complemento sobre essa mensagem, que eu recomendo você ler, que é Deus é identificado pelas suas características. Tem a outra também, que é Deus identificando-se por suas características, que é no mesmo ano de 64. Acho que um mês adiante, ou um mês atrás, eu acho que essa aqui foi pregada em março, se eu não me engano a outra foi pregada em abril. E nós temos as duas traduzidas por português. E aqui ele começa a mostrar, tu vai dizer, Tiago, tá, mas o que é testemunho? Porque essas características aqui, irmãos, essas características aqui, ó, que Deus é reconhecido por suas características, essas características aqui que o profeta fala, que é o testemunho da verdadeira testemunha. Então, se tu quer conhecer, que nem se fala, tu não consegue ver Deus no irmão, tu não consegue ver Jesus Cristo no irmão, bom, para te ver Jesus Cristo no irmão, tu tem que conhecer as características de Jesus e ver se esse irmão está dando esse testemunho, se ele está dando estas características. Se não, é um testemunho falso do exemplo da árvore aqui que o Mombrana falou. Tu precisa conhecer as características de Jesus. Assim que tu conhece as características, olha para o teu irmão, para as igrejas e tu vê se tu consegue. Aí tu pode dizer, irmão, tu está dando um bom testemunho, umas boas obras, mas as tuas obras não é a característica de Jesus Cristo. Eu sei que é pesado dizer isso, é forte, mas é isso que o profeta fala. É aquilo que a gente leu em Mateus 24, é aquilo que ele disse ali, estão dando falso testemunho, não péssimo testemunho, muitas vezes, estão dando falso, que dirá os péssimos, né? Aí já nem entra. Nós estamos falando aqui que estão testemunhos bons, agora cabe a tu avaliar se estes bons testemunhos é o testemunho de Jesus Cristo, que é um da verdadeira testemunha do tempo final. Amém? Então é isso que ele disse. Bom, no parágrafo 57 também ele diz o seguinte. Parágrafo 57. A vinha verdadeira e a vinha falsa tinham a mesma unção. Nós vamos falar de ungido, então unção. Como é que é, Tiago? A verdadeira vinha e a falsa vinha tem, eu vou falar abertamente, tem no tempo final, tem no tempo do arrebatamento, tem a mesma unção. Tem a mesma unção. Entendeu? Ah, mas então o que faz que uma, por isso faz com que ela produzam frutos? Mas, Tiago, e então dá testemunho bom, dá testemunho ruim? Quer dizer que os falsos ungidos e os verdadeiros ungidos também dão testemunho bom? Sim. Eu vou tirar fora aqueles que dão testemunho mal, tá? Que daí tu já descarta de logo. Tu já nem considera. Então, entre aqueles que dão um bom testemunho, existe o falso e existe o bom. É isso que o Mombrana nos fala.
Porque aqueles que dão mal, irmão, nem entra aqui. Eles têm poder, têm unção também são ungidos, tá? Porque senão eles não fariam o que fazem. Não fariam sinais, não pregam grandes sermões. Mas esse tu já descarta, deixa de lado, porque você não te engana mais, tá? Os escândalos não te enganam. Tá? Porque escândalo não engana eleito. Não pode enganar quase enganar o eleito. Tá? Escândalo, deixa de lado. São aqueles que têm bom testemunho. Lembram bem disso, irmãos. Quando a gente fala aqui de ungido, a gente não está falando de falso ungido, a gente não está falando de condenado. A gente está falando de pregadores, ministros, que é diferente do povo. Tá? Essa mensagem é exclusiva para ministros, pregadores. O que o irmão Branco quer dizer? Os pregadores do tempo final. Tá? Que são os ungidos, porque eles têm uma unção para pregar, para trazer a palavra. Tá? Então, tira de lado aqueles que dão escândalo, porque aqueles não enganam. Tá? Os falsos ungidos não dão escândalo. Tenha isso em consideração. Tá, eles têm a unção, têm o poder? Tem. Foi Deus que deu. É inegável, é Deus que deu. Eles nasceram com aquilo. São grandes pregadores. Mas, se possível fora, não é esses aí que vai enganar. É aqueles, então, que têm um bom testemunho. Amém? Agora, como eu digo, dar um bom testemunho não quer dizer que tenha o testemunho de Jesus Cristo, que é da verdadeira testemunha, que são as características de Deus. Porque a única característica que todo filho de Deus tem é essas, que é a característica de Jesus. Tu pode ler também, irmãos, eu recomendo, leia, busca a mensagem de identificação, pregada em 64 também. Mesmo mês que essa mensagem aqui, se eu não me engano, a mensagem de identificação, e lá o Mambrana vai mostrar a identificação de Jesus Cristo, que é praticamente a mesma mensagem também, o mesmo conteúdo. Então é essa identificação que tem que estar em cada cristão, todo filho de Deus nascido de novo. Eles têm essa característica. Eles têm isso em comum, que o mundo não conhece. E é isso que Jesus está procurando. Bom, nosso primeiro, então, vocês viram aqui, as duas vinhas, a falsa e a verdadeira, tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas, com razão. Ele nos advertiu que enganaria, se possível, aos escolhidos. Eu ia trazer aqui, irmãos, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando a gente ilustra, às vezes fica mais fácil. Pega um vasinho de planta. Eu ia pegar da minha mãe aqui, mas não tinha nem um vasinho pequeno, só tinha um vaso grande. Eu estava olhando ali, ela plantou uns... Não sei o que é que ela plantou ali. No vaso. Mas pode você que é dona de casa, irmã, ou as filhas aí das irmãs que gostam de plantar um vasinho. Seja uma rosa, seja uma orquídea, seja sei lá o que. Eu sou ruim pra planta, tá? Um girassol, margarida, sei lá eu. Aquilo que tu plantou, você vê que ela cresceu, né? Você vai alimentando, dá água e bota ela no sol, ela brotou. Mas se tu observa aqui em volta, que eu observei ali, tem uns matinhos, tem umas coisinhas ali. Eu acho que a minha mãe tira, porque não tem muito, mas tem. E tu observa na tua plantinha que tu bota ali, tem umas coisinhas que às vezes tu arranca, uns matinhos. Eu chamo de matinho, tá? É outras plantinhas ali. Só que tu plantou aquela plantinha, que seja uma rosa, por exemplo, uma roseira. Tu vê a rosa crescendo ali, né, com os espinhozinhos. Em volta tem outros matinhos. Tu não plantou aquilo. Alguém plantou ali, seja um bichinho, um passarinho, os insetos trouxeram, polonizaram e caiu na terra ali. E o que acontece? A mesma água que tu botou pra rosa, pro teu vasinho, que tu bota água, que tu bota sol, a outra plantinha que tinha sementinha ali também absorveu. Por isso ela brotou e cresceu. Tu não quis que aquela planta tivesse ali, tu quis que a rosa tivesse ali. Mas ela, como ela absorveu a água e a luz, foi inevitável que ela não crescesse, e ela cresceu. É isso que o Mambrana está dizendo. Deus manda a unção verdadeira para os seus filhos, mas o campo, que é a terra, a parábola do semeador, que o inimigo semeou as sementes, está no campo. E Deus manda a água, Deus manda a chuva da palavra, o Espírito Santo da palavra, para os seus filhos. Como tem os filhos do inimigo plantado também, eles também vão absorver e vão crescer. Está entendendo? Eles absorvem a vida. Mas deixa eles produzir o fruto, eles vão dizer, eu sou trigo, eu sou filho de Deus, mas os frutos é que vão mostrar. As características que vão mostrar. Aí, como eu disse, tu pode olhar aí as características má e aqueles que têm um testemunho bom. Mas é verdadeiro o testemunho deles? É isso que tu tem que ler. Tu tem que conhecer as características de Deus. Tu tem que conhecer para não ser enganado.
Como eu digo, não estou falando de condenação, tá? Já é outra esfera. Embora tem muitos ungidos que vão ser condenados. Infelizmente, muitos pregadores vão ser condenados. Ah, mas é da mensagem. Não interessa. Erraram em algum ponto, erraram. Estão fora, estão fora. Mas tá bom? Então, com esse entendimento, dá para nós seguir aqui. Bom, nosso primeiro ungido aqui que o Mombrana toma como referência é Balaão. Hoje eu quero falar só dessas características, tá? Exemplos de Balaão. Ele pega Balaão e ele fala que Balaão era um verdadeiro profeta, porém com ensino falso. Para dar exemplo lá no tempo do Êxodo. O que esses ungidos que o Mombrana pega aqui para dar o exemplo do tempo final, que teria os Balaões aqui também. O que eles têm em comum, que eu estava vendo aqui? Todos eles estão no final de uma dispensação ou no começo de uma dispensação. Por exemplo, quando Balaão apareceu, era no último ano do povo entrar para a Terra Prometida. Eles estavam cruzando já ali. Tu vê em Números 33, quando apareceu lá, ele fez aquilo em Baal Peor, morreu muitos jovens. Faltava 6, 7 meses para eles entrarem na Terra Prometida. Trazendo para nós aqui, falta pouco para nós cruzar esse mundo, para entrar para o rapto, os Balaão têm que estar aqui. Então, qual era a principal característica de Balaão? Vocês sabem, o falso ensino. O ensino da substituição. A doutrina de Balaão, tu sabe, é trazer outras coisas em vez da palavra. Então existe esses ungidos? Tem. Eles pregam. Mas o que eles pregam em si? É a palavra pura? É o que está aqui na Bíblia? É o que está nas mensagens? Somente o que está nas mensagens? Ou eles trazem outras coisas para substituir? Ou colocam algo do seu entendimento? Ou tiram algo porque é difícil de pregar, é difícil de falar? Essa é a característica dos Balaão de hoje. É uma substituição junto com o que é verdadeiro. Tá entendendo? Então essa é a principal característica dos Balaão de hoje. Vamos ler aqui. O que Balaão fez? A doutrina de Balaão, que é a doutrina da substituição. Parágrafo 68 dessa mensagem. Deixa eu botar nos marca-página aqui, agora que eu vi que não é todas. Bom, Balaão, ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Esqueci de falar uma coisa. Quando o Mombrana fala aqui unção, ele vai dizer nessa mensagem aqui, não sei se é nesse parágrafo aqui. Exatamente. Deixa eu ler primeiro, depois eu falo, tá bom? Balaão, ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensino de Moisés era perfeito. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro que era o ensino de Balaão que Israel recebeu. Que Deus nunca perdoou pecado irremissível, nenhum só deles foi salvo. Aquilo que Balaão fez lá e levou os jovens a se prostituírem, né, comer, nós vamos ler depois aqui, comer carne sacrificada aos ídolos, né, aquilo era literal, e nós vamos trazer para o espiritual, tá bom? Nenhum só deles foi salvo, eles haviam saído sobre a mesma bênção de Deus e haviam visto a mão de Deus, mostrando-se como um poderoso profeta, e vendo que foi vindicado exatamente por Deus. E porque outro profeta chegou com um ensinamento contrário, discutiu com Moisés e tratou de provar às pessoas que Moisés estava errado. Datã e Coré e muitos deles se puseram em acordo com ele e ensinaram os filhos de Israel cometerem fornicação, prostituição, nós falar bem claro, tá? Ir após sua organização, dizendo que todos somos iguais. Então, falando mais uma vez aqui, separação. 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 Ainda que sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais e os demais, todos somos iguais. Aí o Mombrana fala, não somos iguais. Tá? Essa pregação aí, vamos juntar todo mundo, tu tem que saber separar. Mas é tão bom. Tu te sente bem onde substitui a palavra de Deus por outra coisa, onde se retira parte da palavra de Deus ou acrescenta palavras de Deus para tornar a coisa mais fácil. Retira parte da palavra porque é difícil pregar hoje, é difícil pregar a doutrina. Tu te sente bem nesse lugar? Então vai. Festa de Baal Peor. Vós sois uma gente separada, de novo o profeta dizendo. Santa ante o Senhor, dedicada à palavra e ao Espírito de Deus, para levar fruto de sua promessa deste dia. E não sois deles. Então, o Mombrana dizendo, separa.
Bom, no parágrafo 66 ele fala aqui, ó, Moisés, um homem enviado de Deus com a palavra de Deus, em sua jornada levando Israel à terra prometida, exatamente com o mandamento de Deus, se encontrou com outro profeta, outro ungido, falando de Balaão, que tinha uma verdadeira unção do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. É a verdade, ele era profeta. O Espírito Santo estava sobre este homem, seu nome era Balaão. O que agora eu vou falar? O que ele diz aqui nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias? Mostrando que os falsos ungidos, eles têm o batismo do Espírito Santo. Tem. Por isso eles pregam na unção que tem. Por isso eles fazem maravilhas que fazem. Por isso eles farão prodígios, como diz a Bíblia. A diferença é que eles não são nascidos de novo. Eles não receberam o batismo na alma para converterem-se em novas criaturas e serem filhos de Deus. Essa é a diferença. Ah, Tiago, mas como assim? Eles têm o Espírito Santo? Tem, mas eles têm um batismo lá no Espírito. Daí é outro assunto, não quero entrar aqui, tá bom? Então essa é a diferença. Eles têm o batismo do Espírito Santo? Tem. Eles têm o corpo batizado? Tem. Eles têm o Espírito batizado? Tem. Mas eles têm a alma convertida, um batismo na alma para converter e nascer de novo? Não. Por isso são falsos. Por isso ensinam coisas falsas, coisas erradas. Por isso eles podem dar um testemunho digno de índole, caráter, ter uma moral alta, mas quando se fala de ter a característica de Deus, eles não têm. De Jesus Cristo, eles não têm. Então eles vão falhar com a palavra em algum canto. Seja doutrina, seja revelação, seja... não sei, não é completo. Eles não vão conseguir crer em toda a palavra. Essa é uma principal característica dos falsos ungidos. Eles vão crer quase toda a palavra. Vão dar um testemunho muito bom. Mas repito de novo, eles não têm a característica de Jesus Cristo. Tu quer saber qual é a característica de Jesus Cristo? Leia essa mensagem. Deus é reconhecido por suas características. Que o Mombrana mostra que os filhos de Deus têm essa característica. Então deu para entender que é Balaão, os falsos ungidos do tempo final, aqueles que vão substituir. Vão trazer outras coisinhas. Vão tirar ou vão colocar para entreter o povo. Principalmente entretenimento. Oxe. Então eu pergunto, tu conhece algum Balaão hoje em dia? Vamos ler a mensagem aqui. 7 eras da igreja. Página, que é por página, né? Se você tem essa azulzinha aqui, ó. Né? Uma exposição das 7 eras. Está na página 179, no último parágrafo. E depois o 180. A página 179 e a página 180. Diz assim, ó. 179. Quando fala aqui da doutrina de Balaão, tá? Que Balaão levou Israel a cometer fornicação, ou seja, prostituição. Você sabe que a fornicação física é o mesmíssimo espírito que se encontra na religião organizada. E que o espírito da fornicação é o espírito da organização. Então, o que os Balaão vão estar... Porque eles vão estar envolvidos num sistema organizacional. Tá? Vão estar numa organização, ou seja, uma denominação, vamos dizer assim, organizados. Por isso eles vão fazer o que fazem. E aqui o Mombrana fala no mesmo parágrafo, né, que as denominações não são de Deus e entregam-se ao adultério espiritual. Né? Como tem visto o irmão aí falando sobre adultério espiritual, muitos pregadores já pregaram. Né? Bom, último parágrafo. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens. Isso aqui no concílio de Nicéia, tá? Na era de Pérgamo, mas é a mesma coisa que acontece hoje. Introduziram imagens, porque isso é a doutrina de Balaão, a doutrina da substituição. Tira a verdade do povo, a palavra nua e crua, direta e reta, tá? E botam outras coisas para entreter o povo, acrescentam outras coisas nos seus cultos, nas suas adorações. É isso que eu quero que tu entenda. É outro culto, a pessoa vai para cultuar a Deus e acaba cultuando outra coisa. Eles colocam altares na igreja, introduziram imagens, isso aqui falando da igreja católica, no concílio de Nicéia, tá? Lá na era de Pérgamo, em 327. Eles deram ao povo o que chamaram de credo apostólica, embora não se possa encontrá-las na Bíblia. Eles ensinaram, aqui que eu vejo a principal característica da doutrina de Balaão, eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados. Assim fazendo, toda a igreja católica romana, a maior igreja espírita do mundo. Toda ave imunda estava neste esconderijo. E aí estão os protestantes com suas organizações fazendo a mesma coisa. Fazendo o que, irmão Brana? Adorando os antepassados. Relembrando os antepassados.
relembrando as obras dos antepassados, cultuando os antepassados, cultuando os projetos dos antepassados, remembrando, fazendo homenagem aos grandes cultos, às grandes paredes, aos edifícios, aos santuários, falando do passado que eles fizeram. Tá vendo? O Umbanda relaciona isso a uma substituição. Em vez de adorar o Deus vivo, verdadeiro, o Deus presente, se retoma então a relembrar a memória daqueles que fizeram coisas do passado. Isso é característica dos ungidos, dos falsos ungidos. Doutrina de Balaão, tá entendendo? É um balanismo moderno. Se tu consegue ver isso hoje em dia, tu consegue identificar. E tu viu o que o profeta disse? Separa. Mas como a gente já falou aqui, dai honra a quem merece honra. Agora, tu tem que saber o que é honra e o que é idolatria. Cabe a tu decidir. Veja, eles comiam coisa sacrificada aos ídolos. Né? O que Balaão fez, a doutrina de Balaão? Fez com que os filhos de Deus, tu lê lá nas eras da igreja, era de Pérgamo, né? Que ensinou os filhos a se prostituírem e comer carne, alimentos sacrificados aos ídolos. E o Umbanda pega e fala, trazendo para o lado espiritual. O que é que os filhos se praticassem fornicação, tu vê o que ele disse ali, levando os filhos a cometer adultério espiritual, vamos dizer, fornicação espiritual. Né? Que não é a palavra, é outra coisa. Eles substituem. Aí o povo, em vez de ficar com a palavra pura, fica com outras coisas. Amém? Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. É rapidinho. Voltamos. Entenderam? Doutrina da substituição. E uma das coisas é cometer fornicação espiritual, dando outras coisas junto com a palavra, o povo adultera. Não se alimenta da palavra pura, se alimenta de outras coisas. E também aqui, o que Balaão fez? Fez com que eles comessem sacrifício da idolatria. E aqui o profeta então fala, né? Ora, eu não digo isto realmente significa que eles estivessem comendo literalmente carne sacrificada aos ídolos. Agora ele traz para o lado espiritual. Porque embora o concílio de Jerusalém falara contra tais coisas, né, na era de Pérgamo, mas ele diz que no tempo final os ungidos, tipo Balaão, estariam aqui, dando ao povo então carne, alimento sacrificado aos ídolos e fazer o povo se prostituir espiritualmente. Então, alimento sacrificado aos ídolos espiritualmente. Vamos entender o que é alimento sacrificado aos ídolos. Nós já vimos aqui que a Igreja Católica que ela fez adoração aos antepassados. Cultuar os antepassados, culto aos anjos, como diz a Bíblia lá. Tá? Tu vai para o culto, em vez de tu cultuar Jesus Cristo, tu vai cultuar homens. Vai adorar homens. Resumindo, é isso. Embora eles vão negar que não, mas o Umbanda está dizendo. Forçou as pessoas a adorar os antepassados. O que a Igreja da Mensagem está fazendo hoje? Forçando as pessoas a adorar os antepassados. Os pastores passados, os ministros passados que fizeram grandes coisas. Não adianta como fugir, está estampado aí. Eu vejo isto na mesma luz em que vejo as palavras do Senhor. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ver que comer é, na realidade, participar num sentido espiritual. Comer carne sacrificada aos ídolos é comer num sentido espiritual. Então é ir num culto e ouvir aquela pregação. Mas aquilo é dedicado a quem? Tu vê ali, aos ídolos. Então aqueles culto, prestação de culto, é dedicado a quem? Entendeu? Então, quando essas pessoas estavam falando lá, mas trazendo para cá. Então, quando essas pessoas estavam inclinando-se a imagens, aos antepassados, as obras dos antepassados, as pregações dos antepassados, os feitos dos antepassados, acendendo velas, aproveitando feriados pagãos, confessando seus pecados a homens, tudo a qual pertence à religião do diabo. Página 180 dessa mensagem, tá? Eles estavam tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Era
Teoricamente dizia que era o culto ao Senhor. Mas quando tu faz tudo isso aos antepassados, o Mombrana está dizendo aqui, ó, estão tendo culto com o diabo, parte com o diabo e não com o Senhor. Porque o culto, a homenagem, a prestação, a cultuação é a homens e não a Deus, a Jesus Cristo. Eles estavam em idolatria, quer admitissem, quer não. Eles podem falar o quanto quiserem, ó, o Mombrana falando, que os altares e o incenso são apenas para lembrar-os das orações do Senhor, ou o que quer que achem que isto significa. E podem dizer que quando oram diante da imagem é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam o sacerdote, na realidade é Deus, que estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas para ele o está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém eles estão participando da bem conhecida religião satânico-babilônia. E têm se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual, o qual significa morte. Eles estão mortos. Estão mortos. Então deu para entender um pouco da alimento sacrificado aos ídolos e fornicação espiritual, que foi aquilo que Balaão fez lá no passado, no final do terceiro êxodo, do primeiro êxodo, nós estamos aqui no terceiro êxodo. Então, cometer fornicação espiritual é fornicação com a palavra, né? Prostituição espiritual. Esses ungidos fazem isso. O que mais que eles fazem? Fazem cultuar os antepassados. Relembrar essas pessoas. Nós vimos aqui que a Igreja Católica fez e o Mombrana disse os protestantes fazem igual. Isso passou para a mensagem. Força as pessoas. Tem irmãos, tem igrejas da mensagem que conhecem mais as obras do pastor, a vida do pastor, do que a própria palavra, a própria mensagem. Sabe da vida do pastor, o que ele fez, quando ele veio, quando ele casou, quantos filhos ele teve, o que aconteceu, que ele fez isso, fez aquilo, quantas igrejas abriu. E conhece toda a vida do pastor. Mas não conhece nada da mensagem. Nada não digo, né? Não vamos forçar muito nem exagerar, né? Mas a vida de Jesus Cristo não conhece. Tá entendendo o que é carne sacrificada aos ídolos? Tu viu que o profeta disse que é alimento? São pregações, culto, onde as pessoas participam, mas é prestado a pessoas, a entidades, e não a Jesus Cristo. E Mombrana disse, isso é idolatria. Não fui eu que disse, tá aqui, ó. Página o quê? 179, 180. Ah, Tiago, não merece honra? Volto a dizer. Dai honra a quem merece honra, diz a Bíblia. Mas cuidado para a tua honra não passar por uma idolatria. Tu tem que saber. Amém? Bom, nosso segundo personagem aqui deixa eu ver aqui. Esqueci de ler aqui. 2 Pedro, embora eu já falei. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Né? Quando Pedro fala, olha o que Pedro fala aqui, dos falsos mestres. É o que o Mombrana pega essa mensagem aqui, né? E fala, apontando que a gente leu antes ali, né, no capítulo no parágrafo 68, ele fala, veja, 2 Pedro, daí eu fui lá olhar em 2 Pedro, e aqui está falando o quê? Dos falsos mestres, que são os ungidos do tempo final, os falsos ungidos, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Amou o quê? Prêmio da injustiça. Ele estava no caminho correto, seguiu para outro caminho, porque ele recebeu benefício. Então, qual é a característica desses ungidos hoje? Vão fazer o povo errar o caminho, vão dar carne sacrificada aos ídolos, vão fazer o povo cometer fornicação espiritual ou adultério espiritual. O que mais? Eles mesmos erram o caminho, estão no caminho correto, mas por causa da recompensa do prêmio, eles se deixam levar para esse caminho, o caminho da prosperidade. O caminho da honra de outros homens. Querem receber honras de outros homens. Então, eles acabam, como Balaão lá, né, quando Balaque mandou chamar ele, né, foi a primeira vez, daí ele não quis ficar com a palavra de Deus. Por causa da honra, o Mombrana fala, por causa do prestígio, ele quis ouvir o rei. E então ele não ouviu Deus. São muitos homens hoje que estão assim, preferem receber honras de homens do que ficar com o que Deus disse. E o tempo está passando muito rápido, que achei que ia ser curtinho, né? Mas, vamos lá, nosso segundo personagem. Deu para entender, então, os Balaão de hoje. Segundo personagem, Judas, que o Mombrana mostra. Qual é a característica desse ungido? Falamos aqui uma vez, eu fiz uma transmissão só sobre Judas, né? O traidor da palavra. Bom, tu já sabe a característica de Judas. Vendeu o Senhor Jesus. Então, qual é a característica desses ungidos hoje? É aqueles que fazem comércio da fé. Foi o que Judas fez, comércio da fé.
Durante todo o ministério de Jesus, ele tentou lucrar. Chegou ao ponto, né, ele implicava com as coisas que era o gasto com o Senhor Jesus Cristo. Né? Embora ele era ungido, pregava, curava. Tinha dom? Tinha. Tinha vida, tinha uma moral alta? Tinha. Mas não tinha a característica de Jesus Cristo que os demais apóstolos tinham. Né? É aquele que vai. Qual é a característica? É aquele ungido, aquele pregador que fica na mensagem até ele ver que ele não consegue ter lucro. Quando ele vê que a situação dele, que a mensagem não proporciona riqueza, não proporciona lucro, ele abandona. Ele já abandona os caminhos mesmo, porque o negócio dele é lucro. Ele quer estar nessa mensagem para obter lucro. Porque eu não creio, irmão, de jeito nenhum, não consigo crer, como o profeta mostrou, embora me mostre ao contrário, aí eu creio. Mas eu tenho mensagem que mostra ao contrário do que eles dizem. Que o Filho de Deus, usando essa mensagem, não enriquece. Usando essa palavra, não enriquece. Esse não é o objetivo da palavra. Não é o objetivo. Se fazer, já sabe o que a gente pensa, que já foi falado. Mas, então, é um falso ungido. Então o que acontece? Quando ele vê que não consegue obter lucro, ele abandona. Porque ele quer estar nessa palavra aqui, mas ele quer estar bem próspero. É muito parecido com o Balaão. O Balaão estava no caminho correto e cedeu à pressão, às honras, né? Ele começa a praticar aquilo na igreja por causa da recompensa. Judas não, Judas queria aquilo. Judas não conseguia admitir. Por que alguém ao lado de Jesus, sendo discípulo de Jesus, tem que andar pobre, tem que andar humilde, tem que andar... É porque Deus quer. Aí eu repito o que diz o irmão Brana. Se Deus te chamou, os pregadores hoje, se Deus te chamou, Deus vai cuidar de ti. Se Deus não te chamou, deixa que as denominações cuidem de ti. É simples assim. Então quando tu vê esses pregadores enriquecendo com a mensagem, é Judas, porque Judas queria isso. Ele queria adquirir patrimônio no ministério do Senhor Jesus. Quando ele viu que não queria, o exemplo de Jesus, sempre falando, dando exemplo, cautelai-vos do fermento dos fariseus, não façam isso, falando da riqueza, o perigo da riqueza, Judas estava ali ao lado dele ouvindo. Mas adiantou? Não. Então, irmão, Judas é aquele que faz comércio da fé. Quando ele vê que seguir Jesus não é lucrativo, que ele perdeu tempo com essa mensagem, que ele perdeu dinheiro, que ele perdeu benfeitoria, que ele perdeu patrimônio, que é a característica de todo filho de Deus que segue essa palavra, porque Jesus prometeu isso, falou isso, o Mambrana falou isso, tua vida vai ser difícil, vai ser apertada. Jesus disse, quem quiser me seguir, carregue a sua cruz, abandone a sua vida, quem olha para trás, pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus nunca mentiu, ele falou como é que ia ser a vida. Mas quando esses falsos ungidos percebem que é duro, e não admite isso, que eles querem ter uma vida usando o evangelho, é Judas. É a mesma característica de Judas. E o Mambrana diz, Judas estariam aqui no tempo final. Mas teriam um bom testemunho? Tem. Fariam prodígios? Farão ou fazem. Tem bom testemunho? Tem. Mas o ensino é errado. O ensino é errado. É fazer comércio com a fé, fazer comércio com a mensagem. Quando vê que o caminho é estreito, abandona tudo que tem, né? Mas tem dons, tem tudo. E eu, irmãos, eu creio de todo o meu coração que muitos dessa mensagem, como muitos aí fora das denominações, que tem essa unção de Judas, quando eles perceberem, quando eles realmente perceberem e se decepcionarem e verem que seguir essa palavra aqui, como ela é, a mensagem, como o profeta de Deus trouxe para seguir, não é lucrativo, porque nunca prometeu isso na palavra, eu creio que eles vão tomar o mesmo caminho que Judas tomou, que é se enforcar. A decepção vai ser tão grande, ver o que fizeram, que vai ser o mesmo caminho de Judas. Judas queria adquirir patrimônio? Queria. Seguir com o ministério de Jesus? Queria. Ao lado de um grande pregador? Queria. E o único campo que ele adquiriu, o patrimônio que adquiriu, como diz a Bíblia, foi um patrimônio de sangue, um campo de sangue, a Céldama. E eu creio que muitos ministros hoje, esses ungidos, vão chegar a esse ponto. Quando eles vêem, tanto que eles querem patrimônio, terras, querem riqueza, que isso vai ser a própria condenação deles, vai ser o próprio sangue derramado deles. Porque não é isso a mensagem, nunca foi. Infelizmente, alguns fizeram isso. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1. Lembrando, falei, mas tem pouca coisa, porque tem tanta coisa sobre Judas, então eu não quis pegar da mensagem ali os ungidos dos últimos dias, mas tu pode ver.
no livro de Atos, capítulo 1, versículo 16 ao 18, que diz assim: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançando sorte nesse ministério. Então tem um ministério? Tem. Os Judas estão aqui hoje. Ora, este adquiriu um campo, patrimônio, com galardão da iniquidade. Quantos tu conhece no campo aí que estão adquirindo um galardão, adquirindo campo, um patrimônio com o galardão da iniquidade? Porque o profeta pregou contra isso. A mensagem não é para isso. Não é para adquirir patrimônio. É para o sustento, para exercer uma função. É para o sustento para o pastor trabalhar. É o sustento para os ministros trabalhar e exercer a função de levar a palavra. Passou disso, é pecado? É errado. Mas, o que Judas fez? Não se conformava com a situação. Eu quero ser igual aos fariseus, ele queria ser igual aos saduceus, ele queria ser igual às denominações do dia. Basta tu olhar hoje aí as denominações do dia, os pastores enriquecendo, e é o que os ministros da mensagem querem fazer igual. Estão vendendo a palavra para fazendo comércio com a fé. Este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Eu creio, irmãos, que quando muitos perceberem falsos ungidos, que tem bom testemunho, tem moral alta, tem, mas não tem a característica, repito, não tem característica de Jesus Cristo. Não tem o batismo do Espírito Santo na alma que converte a alma em uma nova natureza, uma nova criatura que nasce de novo, Jesus Cristo crescendo dentro deles. Por isso são falsos. Os únicos que têm um novo nascimento é o eleito, é a noiva. Mas falam tão grandes sinais, maravilha, tantas pregações. Fazem. Mas o que é o negócio deles? Fazer comércio com a mensagem. Nosso terceiro personagem aqui, Zedequias. Esse aqui é bom. Quem é Zedequias, Tiago? É aquele que se depôs nos dias de Acabe, né? E aqui o Mombrana começa a mostrar que tem um falso e tem um verdadeiro, um falso e verdadeiro. Nosso primeiro personagem, Balaão, contrapondo a Moisés, no final do Êxodo. Segundo personagem, Judas, no final do segundo Êxodo. Tinha Jesus, tinha Judas. Nosso terceiro personagem, Zedequias. Tinha Zedequias, tinha Micaías. Amém? No final também ali de uma dispensação, já estava entrando outro ministério profético. Elias já tinha saído de cena e Eliseu estava em cena. Olha, sempre no final de uma dispensação e do início de outra. Guardem bem isso. Nós estamos acabando essa dispensação, vamos dizer aqui, nós estamos indo para um arrebatamento, então esses ungidos tem que estar tudo aqui. Tá? Nosso terceiro ungido, característica, Zedequias. É aqueles que têm visões, então eles têm dons, têm profecias, né? Aqueles que fazem parte de um concílio, de um grupo, são lideranças, muitas vezes, de um grupo grande de ministros. Né? É isso que o Mombrana nos mostra lá, esses Zedequias. É aqueles que... Qual é a principal característica? Eles têm dons? Têm. Tem pregação? Tem. Então eles têm o batismo do Espírito Santo? Tem. Aonde? No seu espírito, apenas. São nascidos de novo? Não. Senão não seriam falsos, seriam verdadeiros. Ensinam a palavra? Ensinam, em parte. Principal característica é aqueles que só ficam com parte da palavra. Só pensam em dar, aqueles que pensam em dar ao povo coisas materiais. Ixi, palavra do Mombrana. Vamos ler ali. E não as espirituais. A espiritual não é importante. Importante, eles pregam mais uma vida boa aqui do que levar o povo realmente à mortificação, à submissão da palavra, a despojar de tudo. Isso não, eles querem obter as bênçãos. Faz parte de Deus? Faz. Então eles incentivam o povo a lutar pelas bênçãos. Tá entendendo? E não muito pelas coisas espirituais. Então eles dão muita ênfase nisso, em fazer o povo ter uma boa vida aqui, em vez de buscar as coisas espirituais. É aquele que só fica com parte da palavra. Só aquilo que traz benefício, aquilo que é ruim, eles não querem. Essa é a característica dos Zedequias. Nós vamos ler aqui. O que Zedequias fez? É aquele que não examina toda a palavra. Vamos ler aqui no parágrafo 89 e 90 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Como diz o Mombrana, é aqueles que não ficam com toda a palavra. Por exemplo, 89. Agora recordem, Zedequias acabava de dizer que ele viu a Deus também, no mesmo espírito. E o Mombrana diz, ele viu. Eu vi a Deus.
E ele me disse que fizeste estes 2 chifres de ferro e que fosse a empurrar estas nações daqui, porque isto nos pertence. Os demais não têm direito de estar aqui. Se eles houvessem ficado com Deus, então teriam direito. Qual é a diferença? Aqui é quando eles estavam lá em Ramote Gileade, sabe, né? E queriam desapossar os sírios da região que era deles, a terra era de Israel. Deus deu e eles perderam a guerra, então agora ele tinha pedido ajuda a Jeosafá para expulsar os sírios de lá. Sírios. Só que o Rembrandt está mostrando aqui, eu vou continuar lendo, que realmente a terra era deles. É inquestionável. A terra é de Israel. Só que como eles pecaram, deixaram a Deus, então também está escrito, eles não tinham mais o direito. Tá entendendo? É aqueles que só ficam com a palavra. Aquilo que é bom não é nosso, as bênçãos é nosso, Deus prometeu. Tá, filho, mas também está escrito aqui, ó. Então, qual é a principal característica dos Zedequias de hoje, desses ungidos de hoje? Só ficam com parte da palavra. Tu mostra, ó, pastor, ministro, está aqui escrito também. Não, isso aí não, a gente quer aquilo lá. Mas está escrito aqui, ó, que também está escrito que não pode isso, que não pode aquilo, que tem que ter isso na igreja, tem que ter aquilo outro. Não, a gente quer aquilo lá. Tá entendendo? Essa é a característica de Zedequias. Ficar só com parte da palavra. Aquilo que é conveniente. Essa é a palavra. O que convém. Tu consegue encontrar alguns Zedequias hoje aí fora, aí, que só fica com parte e não quer o resto? Ah, mas ele tem visão, ele tem sonho. Dom. Tem. Mas e ele aceita a palavra que está escrito lá quando tu mostra, não pode isso. Ó, isso aqui é paganismo. Olha, não, as mulheres devem ser assim, as mulheres não devem andar assim, os homens devem andar assim, a igreja tem que ter isso, a igreja tem que deixar disso. Ó, isso aqui é mundanismo, isso aqui é paganismo. Aceita? Não. Zedequias. Ó, o irmão Brana falando, parágrafo 89. Os demais não têm direito de estar aqui, é o que Zedequias falava. Se eles houvessem ficado com Deus, então teriam direito. Veja, uma condicional. Mas se apartaram de Deus. Por isso Deus os entregou para eles e eles não tinham mais direito. Assim é a organização, a igreja. Então vamos trazer para nós aqui. Ela tem direito a essas coisas. Não tem sido defraudada porque se apartou da palavra de Deus e do Espírito de Deus. A unção para vindicar a palavra da temporada. Não fale você em entender a mensagem. Tu viu o que ele disse aqui? Era deles, mas se apartaram de Deus. Então, também está escrito lá, ó. Como vocês deixaram Deus, Deus deixou vocês. Parágrafo 90. Então o espírito mentiroso saiu do inferno e caiu ajoelhado e disse: se tão somente permitires, eu lhe posso dar a minha unção. Quando vê aquele espírito lá, né, o diabo lá, a visão de Micaías, né? Aí Micaías começa a dizer. E caiu ajoelhado e disse: se tão somente permitires, eu lhe posso dar a minha unção. E assim fazer-lhe todos operarem toda classe de sinal ou prodígio, não mais que usa parte da palavra. Ele nem sequer saberá que essa é a tua palavra. Ele a ignorará por causa da popularidade, tá vendo? A popularidade cega eles, eles não querem ver o que também está escrito. Desde que aquilo que é conveniente é bom, a parte ruim eles não querem. Zedequias. Eu virei sobre eles para fazer com que faça tal como os demais. Eu farei com que profetize e diga uma mentira. Como seria uma mentira? Porque era contrária à palavra. Aí Micaías diz, não, está escrito lá, ó. Elias disse isso. A gente está lendo as mensagens de Elias, ó, está escrito aqui. Eles querem? Não. Zedequias. Entendeu a característica de Zedequias? A unção de Zedequias hoje fica com parte e o que é conveniente. E só dão incentivo mais as coisas material. Incentiva o povo a buscar mais o material do que o espiritual. Ou seja, aqueles que encorajam o povo a ter fé só em parte da palavra. A outra, eles deixam, entendeu? Principal característica de Zedequias, só fica com parte da palavra. São grandes pregadores? Excelente. Tem visão, tem dons? Excelente. Mas tu dá a palavra para eles, ó, também está escrito aqui, ó. Não, isso aí não. Que é aquilo lá? Não, mas Elias falou. Não, isso aí não. A gente quer lá porque é nosso direito, é bênção de Deus, eu tenho direito à cura, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito à riqueza, eu tenho direito a isso, aquilo outro. Mas, pastor, está escrito aqui, ó. Enquanto nós não consertar, voltar para Deus, nos arrepender, tirar isso aqui da igreja, botar nossos irmãos em ordem, nós não temos direito. Não, não. Deus prometeu, é isso aqui. É o que eles dizem. Parágrafo 81. Aqui está Zedequias tão correto fundamentalmente, porque esta terra nos pertence, é o que ele diz. Porque estão todos esses sírios e filisteus aí enchendo a barriga,
de seus filhos e assim por diante, nosso inimigo com alimento do que os nossos filhos têm falta. Quando Deus nos deu a terra, irmão, ali está um argumento muito bom. Está na palavra? Tá, mas também está outra. Suponho que ele devia clamar isto ante Israel, e eles podiam gritar o mais forte possível. Agora estou falando desse dia. Espero que todos estejam me seguindo. Todo ruído e gritaria. Tu viu que o Mombrano disse aqui? É um argumento muito bom. A bênção é nossa, a prosperidade é nossa, a vida é nossa. É um argumento bom, está na palavra. Mas também está escrito. Por que a condição é essa? Por causa daquilo lá. Coloca o altar em ordem e Deus desce. Querem? Não, só querem parte da palavra. Quem é esse? Zedequias. Amém? Então, irmãos, ficou claro este nosso outro personagem? Vamos para o nosso quarto personagem. Quem é ele? Ananias. Outro ungido que o Mombrana dá o exemplo de um falso ungido na Bíblia que confrontou o profeta Jeremias. Outra dispensação. Aqui é o tempo que Jeremias estava anunciando o juízo, que Israel ia ser feita escrava de Nabucodonosor, por causa que eles pecaram, se afastaram de Deus. Eles iam entrar no cativeiro durante 70 anos. Né? E aqueles deveriam se submeter ao rei da Babilônia, que Deus pouparia suas vidas. O que ele encontra então? Ele encontra um falso profeta chamado Ananias. O Mombrano diz que era um falso profeta. E ele dá um exemplo que é o tipo de ungido hoje, que confronta o verdadeiro profeta. Então, sempre tem um verdadeiro e um falso. Né? E Jeremias veio trazer o juízo de Deus como é, o que está escrito. Como a gente tem tentado muitas vezes aqui na mensagem. O juízo é esse aqui. Ó. Né? Mas hoje tudo é graça, né? Tudo é amor, tudo é graça. Não se prega juízo de Deus, que faz parte do amor de Deus. Tá? Nesse pacote do amor de Deus, que é a palavra, eles esquecem que o amor de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, é a palavra. Tudo isso aqui é o amor de Deus. Ó. Então pode tirar parte dela. E eles não querem o juízo de Deus, né? Nas igrejas, por isso está desse jeito. Então, Jeremias vem e traz o juízo duro de Deus e diz, ó, vai ser 70 anos. O povo no deserto ficou 40 anos, irmão. E eles vão ficar cativos na Babilônia 70 anos. Quase o dobro. Quase o dobro. O tamanho do pecado. O que Ananias vem, o falso ungido diz? É aquele que diz assim, não, vai ser só 7 anos ou 3 anos, se eu não me engano. Logo depois de 3 anos, Deus vai restaurar, vocês vão voltar para a terra aqui. Qual é a característica de Ananias? É suavizar as coisas de Deus. É amenizar. É transformar tudo mais light, mais doce. Quando Deus dá um juízo, ele diz, não é tanto assim. É aquele que diz assim nas igrejas, não é bem assim. O irmão está exagerando. Pode ter umas coisinhas, umas roupinhas diferentes na igreja, sim. Pode ter uns penduricalhozinhos, sim. Não tem problema. Pode colocar o paganismo dentro, não tem problema. Pode pintar de tudo que é cor, cabelo, não tem problema. Deus só quer teu coração. Capaz que Deus vai fazer isso com uma filha e um filho de Deus. Pode ter qualquer tipo de serviço, qualquer falcatrua. Pode enganar vários aí fora com teus negócios errados, dar nota errada, nota fiscal errada. Não tem importância, irmão. Deus te ama. Tu tá nessa mensagem, é a graça, tu aceitou a graça. Como que Deus vai trazer o juízo para ti e te condenar? Tu é filho de Deus. O sangue cobre tudo, irmão. Nada do que tu faz vai chegar lá. Aceita o sangue e fica nessa mensagem, faz o que tu quer. Isso é Ananias. Jeremias disse, ó, vocês se submetem ao rei da Babilônia, Israel vai ser cativo como escravo durante 70 anos. O que os Ananias dizem? Não, vai ser só 3 anos, irmão. Diminui. Aqueles que diminuem o juízo da casa de Deus, eles suavizam. É igual a serpente lá falou para Eva, não, vocês são filhos de Deus, capaz que Deus vai castigar vocês. Não é bem assim, Eva. Tu não entendeu o que Deus quis dizer. Eles para não comer do fruto, mas olha, é assim, a palavra diz ali, mas é desse jeito, tá vendo? Ananias, são os ungidos que estão nos púlpitos aí. Eles têm sinal? Tem. São pregadores? São grandes pregadores. Então qual é a principal característica de Ananias? É suavizar o juízo, o julgamento, tornar a coisa mais leve, mais soft. Fazer o céu bem pertinho, mas bem perto, assim que tu possa tocar, bater na porta e o inferno tá lá longe, anos-luz, que tu nem consegue nem ver e jamais imaginar, porque tu é filho de Deus, vai passar longe do inferno. Ananias. Vamos ler aqui? Qual é a característica de Ananias, então? É aquele que quer se mostrar, como diz o profeta.
estar entre as pessoas, ter o seu nome exaltado no meio dos grandes. São aqueles que né, suavizam o juízo, como eu falei, dizem que é fanatismo, né, que esses irmãos é muito legalista, né, mas é como a gente falou, Micaías, está escrito aqui, ó, o juiz é esse e pronto. Então o povo tem que entender que essas más obras que a gente está vendo, pelo menos uma vez na vida, que isso aí é paganismo, isso é mundanismo. E se ele quiser entrar no reino de Deus, ou ela, nós temos que deixar tudo isso. E ponto final. É assim que está escrito. E que Deus ama seus filhos, que tudo vai prosperar, não é? Bom, parágrafos 109 e 110 dessa mensagem. Diz assim: Jeremias era um homem do deserto que vivia só. Olha o verdadeiro profeta. O verdadeiro ungido de Deus. Ele sempre profetizava para eles mal, porque eram maus. Traz para os nossos dias hoje. Os crentes de hoje eram maus, o profeta está dizendo. Este homem lhe estava dizendo: vocês estão bem por enquanto. Pertencem, 3 pontos, porquanto são Israel. Isso é tudo o que é necessário. Vem, vocês, 3 pontos. Deus não vai fazer isso. Eu sei que algo pequeno tem sucedido aqui. Mas não estejam perturbados, não tenham medo. Ó, irmão, ainda vivem hoje. Não se preocupe, está tudo bem. Temos tudo controlado, somos a igreja. Mas não vai pensar isso. Assim ele disse, não era Jeremias, aqui era Ananias, né? Ananias falando, tudo bem, né? Assim ele disse, tudo está bem. Estarão aqui por volta de 2 anos. Tá vendo? Diminuiu o juízo de Deus, né? Deus disse 70, que não, é tudo isso aí não. Hoje não, tu não vai encontrar ninguém. Ninguém aí é santo, irmão. Não te preocupe, irmão. Deus perdoou os teus pecados. Tá? É a graça, fica com a graça, tá? É o que Ananias disse. O que aconteceu com ele? Morreu no mesmo dia. Fez o profeta mentiroso dizer o que Deus não disse. Muitos com essa unção de Ananias já morreram espiritualmente no mesmo dia. Por fazer o profeta irmão Branham mentiroso, fazer o que Deus disse quando ele não disse. Assim ele disse, tudo está bem, estarão aqui por volta de 2 anos. Estas coisinhas sucedem. Não é nada estranho. Temos isso. Somente é que Nabucodonosor veio aqui, mas nosso Deus vai acertar tudo isso. Olha o que Ananias dizendo. Porém, a palavra diz que estaria ali 70 anos. Até que essa geração houvesse cessado e outra geração. 40 anos, uma geração, vê? Quase 2 gerações. Mais que o dobro do deserto. Ali Jeremias tipifica, claro, é um tipo das 7 eras, ele estava entrando no cativeiro, mas também significa o tipo do tempo do fim. Entendeu? Eles iam entrar em escravidão e aqueles que ouviram a mensagem de Jeremias foram poupados. Deus salvou e condenou uma nação. Final da dispensação agora, unção de Jeremias, os verdadeiros profetas, mostrando que o juízo, é severo, e que o povo deve se arrepender, que o povo não deve afrontar, que o povo deve largar o mundanismo, que o povo deve buscar seu Deus. Mas tem os Ananias que vão suavizar, vão chamar de fanatismo, de legalismo e tudo mais não sei o quê. Mas nós, como unção verdadeira de Jeremias, vamos dizer, isso é mundanismo, isso é paganismo. Aí você sabe, Ananias morreu, né, no mesmo ano, diz a Bíblia. Nosso outro personagem aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é os que eu gosto. Janes e Jambres, que o profeta também fala nessa mensagem. Ele dá o outro exemplo. Nosso 5º personagem aqui. Janes e Jambres, os personificadores. Como diz o profeta. Os personificadores. Que estariam no tempo final aqui também. A unção de Janes e Jambres sobre esses homens. São aqueles que têm sinais e maravilhas, grandes dons, fazem grandes coisas, pregam também. São aqueles que fazem sinais e maravilhas igual o profeta. Então te prepara, no tempo final vai aparecer muitos ungidos com grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres. Só que um falso ensino. Qual é a característica deles? São aqueles que seguram o povo no mundanismo. Como assim, Tiago? Exatamente. Segura o povo no mundanismo. Vamos trazer para cá. O que Janes e Jambres fizeram lá? Quando Moisés foi libertar o povo, Deus deu 2 sinais, certo? Para libertar o povo. Deus deu o sinal da serpente. O que eles fizeram? Foi lá e fizeram a serpente também, né? E a serpente de Moisés comeu as outras 2 deles. Mas fizeram? Fizeram. Fez o povo desacreditar. Porque o povo ia sair do Egito, lembra? Uma outra dispensação para dar início a outra. Deus estava mandando um profeta verdadeiro para tirar do Egito, do mundo.
Mas aqueles que queriam segurar o povo no mundo, no mundanismo. Tá entendendo? Queria segurar o povo. Então tem aqui outros aqui, ó, com unção de Moisés, tentando tirar o povo do mundanismo das igrejas, e eles seguram o povo ali no mundanismo. Fazem sinal? Fazem. É aqueles que pregam a mesma coisa. Então tem pregadores verdadeiros, então é aqueles que pregam a mesma coisa. Para dizer, não, mas nós também pregamos. Ó, tá vendo o que Moisés faz? Nós também fazemos. Tá vendo o que Moisés prega? Nós também pregamos. Então é aqueles que também pregam a mesma coisa para segurar o povo nas suas igrejas. É a unção de Janes e Jambres. Nós vamos ler aqui. Ou seja, aqueles que seguram o povo para não deixar o povo sair fora. Não deixa o povo se libertar. Tenta segurar o povo na prisão. E eles vão fazer prodígio e maravilha. Depois Moisés transformou a água do rio Nilo em sangue, eles fizeram igual também. Aí quando foi trazer as rãs, eles fizeram também. Entende? Mas eles vão até um certo ponto. Eles vão até um ponto. Quando se trata de coisas que é só Deus, da criação, eles não conseguem. Eles não conseguem. Mas personifico. Tem dom? Tem dom. Fazem milagre? Fazem milagre. Tá vendo porque tu não deve olhar para os milagres, os sinais? Porque eles também, os falsos também têm. Agora, eles ficam com a palavra? Não. Ficam com o que Deus disse? Não. Então segura um povo ali, ó. Com aquele mundanismo dentro da igreja ali, ó. Não deixa o povo sair liberto, dizendo que ali também tem sinais, né? Eles têm o mesmo sinal, Moisés fazia, eles fazem também. Então vai ter os verdadeiros com sinais e maravilhas na igreja, tem os falsos também, para segurar o povo ali, ó. Não deixa o povo sair liberto, não deixa o povo sair da escravidão. Vamos ler aqui, parágrafo 136. Agora vejam, estes que saíram, Janes e Jambres, saíram ali ante Moisés, publicamente ante o povo, operaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Então hoje eles vão operar também. Enganariam, se possível, os escolhidos, é verdade. Fizeram as mesmas coisas que Moisés fez, não entendem? Agora recordem, é assim diz a Escritura, que isto se repetirá nos últimos dias. Qual era a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés e Janes e Jambres? Moisés disse, torne-se em sangue o rio. E estes profetas falsos disseram, verdadeiramente, nós podemos tornar a água em sangue também. E sucedeu. Eles vão fazer milagre no tempo final. O povo está para sair, nós estamos para sair daqui, mano, para outra terra. E vai aparecer os falsos, mas para segurar o povo ali, ó, naquele mundo. Eles não querem deixar o povo sair. É aqueles que pregam a mesma coisa depois que o verdadeiro prega. Sabe aqueles que ficam na moda? Aqueles pregadores da moda? Por exemplo, tem um movimento que nem uns fazem aí, movimento da abertura da palavra, que nem fizeram. Que, vamos desombrando, a abertura da palavra é a terceira puxada, parte da terceira puxada. Então não é um movimento como alguns pensam. É parte que quem está ali nasceu de novo, que entrou na terra de Canaã, espiritualmente falando, nasceu de novo, recebeu o selo do Espírito Santo, está na terceira puxada, tá na abertura da palavra. Aí o Umbrana prega em outras mensagens. O que é a abertura da palavra? É a revelação pessoal de Jesus Cristo para ti. E entre muitas coisas, né, que poderia ser falada, cada um pode falar uma coisa, mas o que tu tem para dizer? Isso que Deus quer saber, é isso que o profeta quer dizer. O que tu tem para dizer disso? Ou tu tá que nem papagaio repetindo, a abertura da palavra é a terceira puxada, é a abertura dos selos e tal. Tá, mas o que tu entendeu disso? Quem é Jesus Cristo para ti? Que ele é para ti? O que essa mensagem abriu o teu selo do entendimento, o teu selo de virgindade, se é que tu era uma virgem espiritualmente falando? E ele abriu esse selo. O que tu viu? Que mundo novo tu viu? O que tu conseguiu compreender dele? Não, os selos, os trovões e tal. Irmão, esses repetidores aí, é Janes e Jambres. Eles nunca entraram, aqueles não só vão fazer igual para segurar o povo ali. Então aqueles que pregam, tem os verdadeiros que estão trazendo assuntos, pregações, e aquela que estão na moda, no mesmo vento, na mesma onda, eles começam a pregar também o que os outros pregam para segurar o povo ali. Tá entendendo? Tem pregadores com a unção de Deus verdadeira para tirar o povo, como a gente estudou aqui, dos anaques, das correntes que prende o povo, não deixa o povo entrar na terra, segura o povo ali, eles começam a pregar também, entram no mesmo clima, tá? Então qual é a característica de Janes e Jambres? É pregar os mesmos tipos de pregação para segurar o povo ali, ó, na sua igreja, não deixar o povo sair liberto desse nicolaísmo, desse balanismo, desse jezabelismo e todos esses ismos aí. Tá entendendo? Eles vão começar a entrar na mesma pregação, na mesma, como é que se diz? Vão soltar pipa no mesmo vento. Tá? E o povo vai olhar os sinais, vai ver as pregações. Não, mas porque ela também prega. Mas tu vê que ele está pregando porque os outros estão pregando.
Não porque ele viu alguma coisa, porque ele vai perder membro da igreja dele. Foi o que Faraó estava fazendo, Janes e Jambres. Não, vamos deixar esse povo sair daqui? Não. Então, para eles não perder os membros da igreja, eles entram na mesma atmosfera. Não, vamos pregar isso aqui também. Vamos pregar isso aqui porque isso aqui é do momento, está atraindo gente. Se nós não pregar isso aqui, o povo vai lá para o outro. Tu conhece algum desses, Janes e Jambres? Mas como diz a Bíblia, seu desvario vai ser manifesto, como foi daqueles. Né? Janes e Jambres. Pregar a mesma coisa, os mesmos movimentos para segurar o povo. Tá vendo? Essa é a unção de Janes e Jambres. Qual é a intenção deles? Pregar o mesmo assunto para segurar o povo dentro da igreja. Vamos ler aqui parágrafo 139. Agora, estes homens apareceram. Não lhe deixe escapar isto. Estes enganadores, personificadores, apareceram depois que o verdadeiro havia saído primeiro. Primeiro vem os ungidos de Deus, trazem um assunto verdadeiro. Tem aqueles que não são ungidos, trazem, tá? Mas os verdadeiros trazem, a maioria. A maioria deles, os verdadeiros, trazem. Depois vem os personificadores, né? Porque eles não querem perder. Vocês não pregar a linguagem do momento, vocês não pregar a pregação do momento, eles vão perder gente da igreja. Tá vendo? É o que diz o profeta, estariam aqui, Janes e Jambres. Vê? Eles têm que fazê-lo assim. O diabo não pode criar nada, pode apenas perverter o original. O que é pecado? É justiça pervertida. O que é adultério? É o ato correto, pervertido. O que é uma mentira? É a verdade representada falsamente. Uma perversão, veja. Entendeu? Qual é a característica? É aqueles que vão pregar os assuntos do momento para não perder gente. Resumindo, é isso. Porque se o povo sair, eles ficam abandonados, igual o faraó do Egito. Essa é a unção de Janes e Jambres. Amém? Vamos para o nosso próximo personagem. Tem um problema aqui, irmãos, só um pouquinho. E o nosso último personagem aqui, muito conhecido, talvez não menos conhecido ou menos importante, que não está nessa mensagem aqui, mas ela está em muitas outras, por isso eu adicionei aqui. Tá? Não está nessa mensagem os ungidos dos últimos dias, mas são os falsos ungidos do tempo final, que tu conhece de cor e salteado, e que o Mombrano falou em muitas mensagens, que eu acho que até não tinha necessidade dele botar na mensagem os ungidos dos últimos dias, porque são tão conhecidos. Quem são esses, Tiago? Nosso sexto personagem? Claro, os fariseus. São ungidos? São. São falsos? São. São aqueles que têm moral alta ou não, caráter alto ou não. São aqueles o que, Tiago? Os atores, como diz o profeta. São os atores, os fingidos. Que demonstram uma coisa, mas são outras. Mas segundo o irmão Branham, tem muita mensagem que diz que eles, para ser sacerdote naquele tempo, né, o tempo de Jesus, veja, uma outra dispensação. Né? O segundo êxodo, Jesus estava tirando um povo, apareceu os falsos para confrontar o Senhor Jesus Cristo. São os atores, aqueles que tentam mostrar para o povo uma coisa, mas são a hipocrisia reina, né, debaixo da aba do vestido deles. Tu conhece muito, então por isso que eu botei aqui. Tem fariseus hoje, ministros fariseus? Tem. Tem pregadores fariseus? Tem. Tem pastores fariseus? Tem. São aqueles que honram com a boca, como disse Jesus, mas com o coração desonram. São ali só pregar, mas não vive o que prega. Como eu digo, tem um bom testemunho? Tem. Muitos têm. Tu não pode tocar um dedo. Uma santidade tremenda. Mas crê em toda a palavra? Não. Por quê? Porque não tem o novo nascimento. Ah, eles têm o batismo do Espírito Santo? Tem, no Espírito. Mas eles têm na alma? Não, não são convertidos. Não cruzaram a terra. Por isso negam a verdadeira palavra. Negam parte dela. Aqueles que têm parência, mas não praticam. Têm grande santidade com a palavra. Muitos deles. São aqueles que seguram e enganam o povo. Enganam o povo com o quê? O que eles têm em comum? Qual é uma das grandes características dos fariseus de hoje em dia? Além de ser atores, serem hipócritas. Tu vai distinguir eles por essa característica. Eles ficam muito com o quê, Tiago? A tradição dos anciãos. A tradição da igreja da mensagem, lá atrás. Que é a tradição, eles seguram e batem naquilo ali. E ficam com a tradição. E não ficam com a palavra pura. Preferem a tradição. Essa é a principal característica dos fariseus. Ficar com as tradições do tempo passado. E tu diz que isso aí não existe na mensagem, não existe na Bíblia, mas eles ficam aquilo lá. É assim, foi assim, vai ser assim. Principal característica dos fariseus hoje. Além de ser atores, né? Grandes atores.
segura o povo com a tradição dos antigos e com doutrinas de homens, né? Vamos ler aqui Mateus 15, versículo 8 ao 9. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. O que Jesus fala ali? A tradição dos anciãos, né? Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. São adoradores? São. Mas é tudo em vão. Ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de homens. Então qual é a principal característica deles? Eles vão ensinar coisas que não estão na mensagem, não estão na Bíblia. Foram criadas tradições dos homens, dos pastores passados. A principal característica é isso. E eles vão defender a tradição. E não vai defender isso aqui. Ou a Bíblia. Vão defender de um idêntico aquilo que foi criado, que vem vindo dentro da mensagem. As tradições. Tu viu o que Jesus disse aqui? Ensinando doutrina de homens. Guardando as tradições. Mateus 23, outra escritura. Mateus 23, versículo 3 ao 4. Jesus censura os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Ó, suas práticas, suas obras, seus frutos. Porque dizem e não praticam. Aí não tem como não achar graça. Aí Jesus está dizendo, são os fariseus de hoje. Tu conhece algum desses fariseus que falam, mas não praticam? Pregam, mas não vivem? São os atores, entendeu? São ungidos. Tem pregação? Tem. Vai ter sinais? Vai. Pois atam... Olha, essa aqui é boa, né? Versículo 4 de Mateus 23. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar para o povo, né? Prega, 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 prega. Tem que ser assim e tal. E os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Entendeu? Fazem para o povo, tem que ter submissão, tem que ter vida simples, tem que viver vida modéstia. Mas eles vivem que nem Marajá, vivem que nem os reis do Egito. Cometendo adultério, fornicação, vida fácil. É aquela coisa, para o povo é aquela modéstia. Para eles é aqui, o povo está aqui é outra Bíblia. Entendeu? Prega aquilo, mas vive de outra. Não se dá o exemplo. Fariseu, atores. Né? É o que Jesus está dizendo. Pregam, atam fardos difíceis para o povo, mas eles mesmos nem com o dedo querem fazer. São os fariseus de hoje, a vida boa. Entendeu? Então, irmãos, esse é a unção dos fariseus. Romanos capítulo 2. A última escritura aqui, versículo 17 ao 24, que diz assim. Romanos capítulo 2. Aí tu vai dizer, o que isso tem a ver com os fariseus? Tu viu que Jesus disse aqui, são hipócritas. Falam, mas não fazem. Atam fardos difíceis do povo, mas eles mesmos não querem fazer nada. Só pregam. Né? O povo é carregar sua cruz. Para eles é, leva a minha cruz que eu sou ungido de Deus. Né? Tem uma santidade elevada, mas como eu digo, não tem o novo nascimento. Não tem o batismo do Espírito Santo lá na alma que converte. Romanos 2, eu estava, até por coincidência, eu queria ter falado desse assunto no decorrer dessa semana, eu não consegui. Deus sabe por quê, eu queria ter feito lá por terça-feira ou quarta-feira. E sábado, eu estava vendo aqui o pastor Tiago, falou, ele deu essa escritura, exatamente essa escritura aqui, né, estava acompanhando. Eu também vou repetir também, que é falando dos judeus aqui, né, que é o que se enquadra aqui com os fariseus, né. Falam, mas não praticam. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, olha a censura de Paulo. E sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia do cego. Esses ungidos aí, eles dizem que são guias de cegos, que estão ali para dar luz, trazer a luz à escuridão àqueles que estão nas trevas. São os ensinadores, os pregadores, essa unção de fariseu. Luz dos que estão nas trevas, é o que eles dizem. E confias que és guia dos cegos, instruidor dos nécios, né? Quer ensinar os ignorantes. Mestre de crianças, que tens a forma de ciência e de verdade na lei. Isso é o que eles dizem, né? Olha o que Paulo diz. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Olha os hipócritas. Tu que pregas que não deve furtar e furtas, diz que não pode, mas vai fazer aquilo lá. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras?
Como eu falei, irmãos, como é que nós vamos estar debaixo de um ministro que faz isso? Como é que tu vai pregar isso para a palavra? Converter as pessoas a sair do erro. Quando eles chegar na igreja, vão dizer, mas o que prega, que me ensina, faz isso. Eles ficam um dia e vão embora, tchau. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio, lembra? Carne sacrificada aos ídolos, cultuar os anjos, as personalidades, como a gente leu. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, as pessoas aí fora têm descrédito em tudo, como a gente está vendo os escândalos da mensagem, por causa esse tipo de ungido aqui. Entendeu? Então, irmãos, foi os nossos exemplos de ungidos dos últimos dias que o profeta pregou nessa mensagem. E aí, eu faço a pergunta, como identificar eles? Como diz o irmão Brana, como separar eles? Como tu vai distinguir? Eu já falei, leia essa mensagem aqui e vê se tu encontra essa característica aqui, ó, de Deus neles. Aí tu pode dizer, lá está o Filho de Deus. Porque só fazer parte dessa mensagem, estar dentro de uma igreja, isso não quer dizer. Tem que ter essa característica de Deus, essa característica de Jesus Cristo. A característica de Jesus Cristo. Então, nossa última escritura mesmo agora, parágrafo 67, diz assim. Notem os ungidos, só a palavra os separará. Não os sinais, nós vimos aqui que eles vão ter sinais, mas a palavra. Já vimos todos os exemplos de vários casos aqui. Não, farão os mesmos sinais, os falsos ungidos, do que os verdadeiros. Porém, a palavra é que fará a diferença. Seguro, todos profetizarão, todos farão isto e aquilo, seguro, tudo igual. Jesus disse que fariam as mesmas coisas, porém foi a palavra quem os separou. Notem, não foi os sinais, foi a palavra. Tu viu que, de alguma maneira, todos eles falharam na palavra, na totalidade da palavra, em alguma coisa. Nesses exemplos que a gente deu aqui. Um não cria, um ficava por conveniência, um se deixava levar pelo prêmio, o outro queria fazer negócio com a mensagem, com a Bíblia, com o Evangelho, quando a Bíblia diz que não, que está errado. Em alguma parte eles falharam em toda a palavra. Essa é uma das características de Jesus Cristo, ficar com toda a palavra. E o Filho de Deus fica com toda a palavra. Amém? Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Falar um pouco dessas características. Eu quero ser um pouco mais curto, embora já deu quase 1h30 aqui. Para ficar mais fácil de entender, desenvolver essas coisas que eu vejo que o povo tem dificuldade, tentar trazer o mais curto possível, tá bom? Então eu creio que tu já está sabendo um pouco mais dessas características desses falsos ungidos e tu pode identificar eles aí fora, amém? E não deixe de ler a mensagem, leia essa mensagem. Deus é reconhecido, conhecido ou reconhecido. Deus é identificado pelas suas características, amém? Vamos orar a Deus, agradecer? Querido Deus e Pai, poderoso Senhor Deus, te dou graças por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela inspiração. Se eu falei algo errado, Santíssimo Deus, que tu me perdoa, que isso possa cair no coração do eleito e dar um entendimento a mais para ele, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor possa dar um bom domingo a todos, Pai, que eles possam ficar na tua paz, no teu amor, em nome de Jesus Cristo. Livra eles do mal, Pai. E nos ajuda a ficar longe desses falsos ungidos, Pai. Nos ajuda a identificar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que vocês tenham um bom almoço, um bom domingo e uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz. Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar.
desmoronaram, dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei.